Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comentar sobre a vitória do São Paulo contra a equipe do Cruzeiro, né? Uma vitória bastante importante para o São Paulo, que coloca o Tricolor numa condição interessante no Campeonato Brasileiro, gente. Precisava vencer, evidentemente que o São Paulo está num momento bastante importante, né? Mas precisava vencer para chegar perto ali das equipes que estão na parte de cima da tabela, né? Com essa vitória, o Tricolor foi para a quarta posição, tem o mesmo número de pontos hoje que o Botafogo, né? E também a equipe do Atlético Paranaense, que vai cair na tabela porque está jogando absolutamente nada. A equipe do Furacão pode ter certeza que o São Paulo deverá continuar a crescer, enquanto equipes como o Furacão deverão cair em virtude do que estão jogando. O Cuca, gente, é um técnico em vários aspectos superado, mas muita gente ainda não entendeu isso aí. Contudo, o que importa mesmo aqui foi a vitória do São Paulo contra a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro não fez a partida ruim, tá? Eu jamais contrataria o técnico como o Seabra, mas eu preciso confessar, né? Ele estava muito mal, inclusive na terceira divisão no futebol, aqui do interior de São Paulo, né? Mas ele está fazendo um trabalho interessante no Cruzeiro. A gente olha para essa equipe do Cruzeiro, a gente percebe que há uma ordem na equipe, né? É uma equipe bastante ordenada, uma equipe muito equilibrada, uma equipe que sabe fechar muito bem os espaços defensivos, né? E não está fazendo uma partida ruim, né? Está fazendo uma partida bem interessante contra o São Paulo, e o Marlon estragou um pouco isso daí, né? Jogador irresponsável, aquela entrada criminosa, ali não era só vermelho, era para ir direto para a delegacia, né? Ser preso, né? Porque não pode fazer uma entrada daquela num companheiro de trabalho. Seja qualquer jogador, gente, que fizer uma entrada daquela, merece não somente o vermelho, mas de repente se levarem preso, tá tudo muito bem, tá? Porque ali você pode tirar, né, o seu colega de profissão dos gramados por muito tempo, um ano, muito mais tempo aí. Inclusive, né? Teve jogador que já encerrou a carreira por causa de entrada como aquela, né? Então, jogador irresponsável, né? E colocou de fato o desempenho do Cruzeiro em jogo nessa partida. Contudo, o Cruzeiro soube jogar, mesmo com um a menos, né? O São Paulo já vencia, né, com um belíssimo gol do Lucas Moura, né? Pega a bola ali no balão do meio de campo, um pouquinho após o balão do meio de campo, né? Faz um trabalho meio interessante, e a defesa do Cruzeiro chegando e não dando necessariamente o bote, né? Chegando com o pé fraco, com o pé mole, né? E o Lucas acaba arrematando para fazer ali o gol, né, gente? Um gol no começo da partida ali que foi muito importante para empoderar ainda mais a equipe do São Paulo. Esse gol aí, porém, fez o Cruzeiro tentar sair, tentar jogar, né? E aí a gente viu um Cruzeiro sabendo muito bem o que estava fazendo dentro de campo. O São Paulo, neste caso, recuou bastante suas linhas. Hoje o São Paulo defensivamente mandou muito bem na partida, foi muito bem, né? Com exceção do Moreira, a gente pode falar que a primeira linha mandou muito bem na partida. O Alan Franco, o Wellington foi o melhor do jogo, né? Provavelmente para muitos é o melhor, e eu concordo com aqueles que acham que o Wellington foi o melhor da partida. Então veja, com o Zubeldia, né? Você tem um jogador que você questiona muito, com o técnico argentino, tá conseguindo jogar bola, né? Então, digamos que tirando o Moreirinha aí, que foi muito mal, para esquecer, né? Desse garoto que é muito bom de bola, essa primeira linha toda hoje mandou muito bem. A gente teve ali, portanto, essa segunda linha aí com o Juan, né? Presente ali, o Juan. Tem que ter paciência com o Juan, né? O Bobadilha jogando muita bola, Alisson também jogando muita bola, Luiz Gustavo, que entra no segundo tempo, mantém a qualidade dos volantes do Tricolor, jogando muita bola, jogou muito o Luiz Gustavo quando ele entrou, diferenciado o tal do Luiz Gustavo, né? O Nestor fez uma partida aí daquele nível Nestor, quando tá de ressaca, né? Aquela coisa toda, né? Lucas, monstro, né? Jogou demais, absurdamente, Calheri muito importante ali para conectar inúmeras jogadas da equipe Tricolor. O São Paulo soube se defender, o São Paulo soube atacar, o São Paulo soube trabalhar muito bem contra um adversário que colocava problemas para o Tricolor dentro de campo. O São Paulo soube entender os momentos do jogo mais complicados, a temperatura do jogo parecia ser muito bem entendida pelos jogadores do São Paulo dentro de campo. Ora, isso é questão do técnico, né? Isso é a capacidade do técnico de empoderar os seus jogadores para ter um entendimento sobre os momentos do jogo. Porque depender, por exemplo, de uma certa tensão que se instaura no jogo, né? O jogador, quando ele está não está muito bem emocionalmente, ele pode sentir aquele momento, né? E aí o desempenho dele cai muito e aí ele não contribui para que o sistema tático funcione muito bem. Só que, embora nem todos os jogadores do São Paulo conseguissem hoje manter um bom nível, aqueles que mantiveram um nível alto conseguiram conseguiram fazer com que o esquema tático também tivesse muita relevância, do começo ao fim da partida. Estamos falando aí de 10 partidas, né? 10 partidas em que o São Paulo não perde com o técnico argentino. Pelo amor de Deus, meus amigos. As pessoas ainda vão continuar acreditando que técnico não faz diferença. É isso, né? O São Paulo tinha ali um técnico amador, né? Que está afundando, né, o Vitória completamente bem feito, né? Vai contratar um técnico desse aí também, né? Não analisa, não estuda, tem que pagar por isso também. Lamentável para o Vitória, mas o Vitória fez a sua escolha, né? Na verdade, a gente tem ali
é um São Paulo muito diferente, com jogadores sabendo jogar e com um técnico que manda, tem o controle total do vestiário do São Paulo, que não é um vestiário fácil, tá? É um vestiário dificílimo, tá? As tensões estão sempre prontas a explodirem nesse vestiário do São Paulo por várias questões ligadas aí ao próprio clube, né? Mas o técnico argentino está conseguindo ter o domínio total do vestiário e está conseguindo, tá? Se conectar com a própria torcida do São Paulo, inclusive nos momentos do jogo, de uma maneira também bastante relevante. Assim como ele se conecta não somente com a torcida do São Paulo, mas com o mundo do futebol nas suas entrevistas coletivas, que geralmente são um show. A lucidez do Zubeldia nas entrevistas coletivas pós-jogos realmente são sensacionais, né? E vou dizer uma coisa para vocês que estão esperando aí, que de repente isso mude quando o São Paulo eventualmente, quando o São Paulo tiver uma derrota, porque não vai ficar invicto para sempre, né? Eu diria para você que a qualidade da entrevista vai se manter, porque sempre foi assim, tá? Era assim no Lanús, era assim também na Liga de Quito, foi assim durante toda a carreira desse técnico que tem, sim, estudo, bagagem, até mesmo de cultura profunda e não somente cultura de futebol, tá? Tem um domínio total, naquele tom, sabe, bem tranquilo, vai mandando muito bem ali, vai dominando completamente o ambiente, não deixa com que jornalistas oportunistas acabem tirando ali uma casquinha de situações, sejam elas quais forem, né? Então, o Zubeldia é muito o cara que responde ali, que assina por esse momento do tricolor. No segundo tempo, o São Paulo, o primeiro tempo em que o Cruzeiro poderia ter empatado, né? O Cruzeiro teve chances, né? E só que tem um detalhe muito importante aí, né, gente? Enquanto o Cruzeiro teve uma chance ali que era gol, né? Foi um remate de fora da área, uma defesa impressionante do Rafael, impressionante. Né, goleiro de seleção brasileira, né? Enquanto os dois gols do São Paulo, a gente pode falar perfeitamente aqui, a despeito da qualidade do Lucas naquela jogada e do cabeceio do Caleri, o goleiro Anderson deu uma contribuída bem legal aí, né? Porque veja, aquela bola do Lucas, né? Embora tenha quicado um pouquinho antes de chegar ali na mão do goleiro, mas pelo amor de Deus, gente, a bola foi muito, muito lenta, né? Foi uma bola assim, foi caminhando pras mãos do goleiro. Estou chegando, né? E o goleiro deu primeiro que não precisava pular tanto ali, né? Pulou, a bola passou. Para mim, ele contribuiu para esse gol aí. E por favor, né? Levar gol no seu lado, o cara tá protegendo o lado, né? Aí o atacante do São Paulo cabeceia naquele lado onde tá o goleiro e ele leva o gol. Ah, não. Não dá, né? Se o Cruzeiro realmente quer alguma coisa aí com o campeonato, tem que analisar direito aí o jogador. Pode ser que ele tenha tido uma jornada muito ruim. Eu não conheço, confesso para vocês, todo o desempenho, não tem um recorte bem significativo do que é o desempenho desse goleiro. Mas eu diria para você que é necessário fazer uma avaliação, porque aqueles que já conhecem o seu desempenho precisam avaliar se de fato ele é goleiro para o Cruzeiro, porque goleiro pode sim ser responsável para a manutenção de uma equipe na Série A, para uma grande campanha da equipe na temporada ou até para um rebaixamento de uma equipe, tá bom, gente? Olha, antes de continuar, chamando atenção para você para o fato de que, parênteses, né? Este vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é uma casa importante aqui para o meu trabalho, casa de aposta, né? Para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, né? A OneXBet é mundial, é gigantesca, patrocina inúmeras equipes no planeta, as gigantes ali do futebol do planeta, como Liverpool, Barcelona, e é, sobretudo, a mais confiável do mundo. Em uma palavra, a casa de aposta mais confiável do mundo, que te entrega rapidamente os lucros dos seus ganhos sem nenhuma burocracia. Então, se você curte uma aposta esportiva, use o link que está no comentário fixado, né? Cadastre-se lá e coloque o código promocional UANXJOSA para você ter direito a um bônus de até R$3.000 no seu primeiro depósito. Vou repetir, 3.000 no seu primeiro depósito, o bônus. Mas para tanto, você tem que se cadastrar e colocar o código promocional UANXJOSA, tá bom, gente? Dá essa força lá, para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, fechando, portanto, o parêntese e continuando com a nossa análise aqui, né? O que eu mais gostei do São Paulo hoje foi do sistema defensivo, tá? É muito interessante que o São Paulo consegue chegar ao ataque, poderia ter feito até mais gols, né? Também temos problema no jogador do São Paulo que não consegue aproveitar-se de todas as oportunidades que aparecem, né? Mas isso está sendo... o São Paulo está conseguindo criar situações de gol, né? Por mais que perca alguns, está conseguindo fazer alguns gols vitais ali para obter resultados. Só que não seriam tão vitais para a obtenção de resultados se o sistema defensivo também não mandasse muito bem. Quando a gente fala em Zubeldia, a gente está falando de um técnico que tem essa preocupação tanto com a defesa como também com o ataque. Ele se preocupa em treinar muito a sua defesa e também o ataque. Ele se preocupa com transições nos treinamentos do tricolor. Você vai encontrar as transições para o campo de ataque, você vai encontrar o processo de recomposição sendo treinado insistentemente pelo técnico argentino e você vai encontrar também os treinamentos para empoderar os jogadores, né, para o jogo de posse de bola, porque o São Paulo vai ter
vários tipos de jogos diferentes, com vários rivais diferentes, né? E vai ter que praticar um modo de jogar muito diferente, tá? Então ele treina tudo isso. O que a gente percebe nessas 10 partidas aí do Sobredia é que o São Paulo está conseguindo fazer muito bem todos esses processos, né? Tanto o processo ali de tomar conta do adversário com a posse de bola, como também jogar com o menor percentual de posse de bola, fazendo muito bem as transições para o campo de ataque e também a sua recomposição defensiva. E o São Paulo também está mandando muito bem, sobretudo no aspecto defensivo. E essa qualidade da defesa, que eu acho brilhante, porque você não tem ali você não tem mais as falhas defensivas, né? Essas falhas defensivas é muito importante que você, torcedora tricolor, né, entenda, né, que quando um time, né, está levando gols, porque os seus zagueiros estão falhando, e isso acontece muito, às vezes não é só por causa dos zagueiros que isso está acontecendo, mas porque o zagueiro está, né, está sendo abandonado à sua própria sorte para o embate com os atacantes adversários, né? Então, quando o sistema defensivo funciona muito bem, você vai se deparar, se prestar bem a atenção, né, sua atenção, que em várias ações defensivas praticadas por inúmeros jogadores em inúmeros espaços do campo, né? O técnico Sobredia é um desses técnicos que leva a sério essa questão das pequenas ações defensivas que um ou outro podem fazer, o próprio Calheri pode fazer e faz, né? E isto faz com que a bola chegue muito mais assim, quadrada ali para os atacantes adversários. Eles têm muito mais dificuldades para marcar, por quê? Porque a defesa sempre chega muito forte, né? Porque quando os atacantes ganham eventualmente a disputa com jogadores ali do meio de campo, com os volantes e tal, o desgaste já foi tanto que quando tem que se deparar com a defesa que chega para tomar essa bola, esses zagueiros já chegam muito empoderados também. Você tem uma compactação interessante quando a equipe adversária está tentando jogar o São Paulo contra a sua própria área. Essa compactação, ela é muito interessante, mas você percebe que o processo defensivo nesse caso, ele é um processo defensivo extremamente ativo, né? De golpear o tempo inteiro ali os espaços defensivos, né? Fechando os espaços defensivos, evitando, na verdade, a criação de linha de passe, né? E dando combate o tempo inteiro para tentar roubar essa bola. Então você percebe um time altamente ofensivo, praticando as ações defensivas quando a equipe está sendo jogada contra a sua própria área. Isso não é para qualquer um, não é qualquer técnico que faz algo dessa natureza com tanta perfeição. Então, eu diria para você que em virtude disso, o Sobredia assina e assina muito por toda essa invencibilidade, como assinou também hoje pela vitória do Tricolor. Voltando aqui aos jogadores, né? Moreira foi mal, Arboleda, todos da primeira linha muito bem, né? Juan, daquele jeito lá que a gente conhece, mas enfim, faz parte. Nestor, a mesma coisa que o Juan. Bobadilha e Alisson, monstro, jogaram muito. Lucas, monstro sagrado, assim como o Wellington também. O Wellington hoje foi craque, o Wellington hoje foi jogador de seleção, foi lateral de seleção, né? Calheri deu pro gasto, tocou no Calheri, que é gol, todo mundo já sabe disso, né? Os jogadores que entraram aí, né? Diego Costa entrou, enfim, não comprometeu. Michel Araújo, o mesmo. Luiz Gustavo, um monstro. André Silva entrou, teve ações importantes, em alguns momentos foi bem interessante também. Então eu acho que esse São Paulo fez por merecer essa vitória contra a equipe muito bem organizada dentro de campo, né? Que colocou desafios, impôs desafios para o São Paulo, e o São Paulo só ganhou porque soube lidar muito bem com esses desafios. Por quê? Porque é um time muito adulto, muito maduro e com muita lucidez, ou seja, um time que é o retrato do seu treinador, que está ali comandando com muita lucidez a equipe do Tricolor no banco de reservas. Tá bom, gente? É isso.